Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TV Itabuna. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa extraordinária, formidável, uma pessoa que tem contribuído bastante para o desenvolvimento humano dos itabunenses. Sua contribuição vai além das questões de qualificação profissional, de assistência social, de amparo às pessoas mais necessitadas. Ele também já foi, e é ainda envolvido com política, mas já foi vereador, 5 mandatos, uma coisa rara. Creio que aqui em Itabuna somente 2 ou 3 conseguiram atingir esse nível. Nos últimos 30, 40 anos, creio que somente Carlito do Sarinha e esse nosso convidado chegaram a atingir o 5º mandato. Não consequente, na sequência, mas 5 mandatos. Né? E não é fácil. 5 mandatos significam, no mínimo, 2 décadas participando do cotidiano da vida política da cidade. Contribuindo ou não, mas exercendo uma representatividade legislativa que tem prerrogativa, direitos e deveres, mas que, sobretudo, está mais próximo do poder municipal. Talvez seja o vereador o maior influenciador daquilo que o prefeito, o poder executivo executam para a melhoria da qualidade da vida, né, dos munícipes. E Itabuna tem uma história muito legal, né, de bons legisladores, de pessoas participativas, de vereadores que não foram somente vereadores, eles transcenderam esses limites, eles foram além. Talvez conquistar os espaços, né, no legislativo em função da atuação fora da Câmara Municipal. Talvez tenha sido esse tipo de verdade, de realidade, que os conduziram a ocuparem cargos na Câmara Municipal. Outros foram eleitos, seja por conta de peleguismo, seja por conta de questões circunstanciais, mas nunca chegaram a mais de 2, 3 mandatos. Esse não. Esse foram 5 mandatos e quer entrar para a história. Porque eu, sinceramente, não acredito que tenha tido aqui em Itabuna, salvo engano aí, nenhum outro político que tenha tido 6 mandatos de vereador. Não sei se por conta dessa, eu diria, vontade, né? Não sei se por conta dessa, de querer entrar para a história como o vereador com o maior mandato na história de Itabuna, não sei se por conta de querer permanecer se fortalecendo para assim poder melhor contribuir para os serviços sociais que ele executa. Não sei, talvez a gente saiba através dele mesmo. Talvez essas indagações tenham resposta através do nosso entrevistado, que é Milton Gramacho, a quem a gente saúda com o nosso bom dia, querido. Bom dia a você, Val Cabral, o meu bom dia a toda a equipe da TVI e aquele bom dia especial ao telespectador da TVI, essa televisão que vem fazendo história, né? História em nossa cidade e região. Então, uma satisfação muito grande estar contigo aqui, poder estar te ouvindo aqui agora, poxa vida, me deixa lisonjeado, satisfeito e gratificado. E tenho a certeza que esses são os incentivos que tenho para continuarmos forte com o nosso trabalho. Milton, você antes de entrar na política, você já tinha algumas atividades, você foi sempre envolvido com lideranças de bairro, enfim, sobretudo do bairro Santo Antônio, mas você me parece que não é filho de Itabuna, parece que você chegou por aqui, né? Como é a sua história? Como é que começou a vida de Milton como itabunense? Bom, a verdade é que eu sou itabunense, né? Itabunense da gema mesmo. Eu nasci no bairro Lomanto, né? Depois de casado, que fui morar no bairro Jardim Vitória, fui morar no bairro Pedro Jerônimo, logo ali próximo ali daquele complexo ali, policial. Antigamente não havia aquilo ainda. Em seguida, acabamos com dificuldade comprando uma casa no bairro São Lourenço. E nunca me vi político, absolutamente. Mas desde o bairro Lomanto, quando ainda jovem, quando adquiri meu primeiro carro, já com 16, 17 anos, não podia nem dirigir. Mas acabava atendendo a pessoas não só do bairro, como o ciclo vizinho, seria eu ajudando
agora sem nenhuma intenção. No São Lourenço foi diferente, porque trabalhava com vendas, numa empresa em que prestava o serviço na região, viajava em média aí de 3 dias, e os demais dias estava no bairro. Como naquela ocasião, e isso no início dos anos 90, não havia o que? Carro era o mínimo, não havia SAMU, não havia agrupamento de bombeiro militar, não havia uma assistência para aquelas pessoas, em particular os menos privilegiados. E nós sabemos que naquela ocasião, a dificuldade das pessoas a partir das 20 horas, adentrar as comunidades periféricas, né? E o meu carro era chamado de ambulância do bairro. E no bairro São Lourenço foi que nós começamos com essa história, inclusive no primeiro mandato. Primeiro mandato que residia no São Lourenço, continuei no São Lourenço, inclusive já estruturamos lá uma escola comunitária, também uma escola creche, e percebemos a necessidade do fechamento de uma categoria de alunos naquela escola grande que nós temos, acho que eu posso falar o nome, né, o CEOF, que passou a atender só o Fundamental 2 e o ensino médio. Mas só que o pré-escolar até a 4ª série havia muita dificuldade em se encontrar vagas. E o que eu fiz, Val? Acabei comprando um imóvel no meu sexto mês de mandato, já na condição de vereador, próximo da praça. E estruturei realmente uma boa escola. Busquei a parceria, uma seção de salas com o município, onde cedi o prédio com todo o imobiliário e a prefeitura entrou com os professores. Mas mesmo assim, nós logo em seguida criamos também um núcleo profissionalizante. Aí foi naquela época que só havia pouquíssimas lan houses em Itabuna, mas nós já tínhamos uma escola para o quê? Para adequar aqueles jovens já para o futuro, que era uma escola de informática, um núcleo de informática. E a partir daí, graças a Deus, só foi crescendo. Tivemos algumas dificuldades no próprio bairro São Lourenço, porque na medida que eu montei essa escola, que era para atender toda a região, mesmo porque pessoas do Santo Antônio e do São Lourenço não queriam subir para Santo Antônio e Novo Horizonte, aquela região ali, Corbiniano, não queriam subir para o São Lourenço. Nós sabemos o porquê, né? Na época, inclusive, e que não tem muita diferença hoje, né? Aí nós implantamos no Santo Antônio porque é um centro. E aí o ciclo vizinho migraram lá para a escola. No São Lourenço eu acabei ficando com 3, 4 alunos. Aí não tinha condição. Aí esse professor que eu tinha no São Lourenço, eu bancava com recursos próprios do mandato. Eu poderia estar utilizando esses recursos para outros objetivos. De igual maneira, eu mantinha também o núcleo profissionalizante, informática, básica, avançada, curso de eletricista residencial, predial, enfim, com recursos próprios, com recursos do mandato, não é? Aí eu tinha questionamento, na época os prefeitos, né, que foram, como você já citou, 5 mandatos, os prefeitos já chamavam muita atenção, por quê? Porque outros vereadores chegavam, não, mas por que Milton tem um núcleo de informática lá? Opa, ele tem porque ele bancou, ele fez tudo lá. Eu não tenho, olha aqui, ó. Quando eu quero uma vaga lá, eu peço lá, faço uma solicitação a ele para me conceder. Quando tem, ótimo. Quando não tenho vaga e acabou. Aí foi aí que eles começaram a se conscientizar que não havia vínculo nesse núcleo de informática com o município nem Estado. Era bancado com recursos da vereança. Mesmo porque o vereador ganha muito bem. Isso eu nunca escondi de ninguém. Não é? Do telespectador, imagine você, quem tem salário a partir de 10 mil reais, 11 mil, 12 mil, e depois eu tinha mais uns assessores, 3 assessores, que na época eram 3 assessores, seria o último mandato, entendeu? O salário desse assessor em média de 1.400, 1.600 reais, recebia líquido 1.400, em vez de contratar assessores para ficar no gabinete, tomando um cafezinho e fazendo fuxicada, eu contratava e levava para a escola. Não entendi aí ilegalidade em nada. É claro que o objetivo nosso era só o atendimento à comunidade, em principal aos menos privilegiados. Mas aí eu também, Val, eu desafio
um desses alunos para dizer que Milton Gramacho trocou uma vaga lá por voto em absolutamente. De igual maneira, além de Itabuna, nós tínhamos cidades vizinhas que eu tinha turmas que paravam a Kombi na porta da escola para fazer informática básica, avançada, curso de eletricidade, entre outros e outros. Então, se fosse uma questão política, eleitoreira, eu logicamente não ia abrir espaço para pessoas de outras cidades. Então, nós tínhamos, na verdade, aberto. Quem primeiro chegou e matriculou era quem tinha vaga garantida. Ô Milton, a gente trabalha muito bonito, a gente sabe até de outras iniciativas suas em relação a esse tipo de amparo social, mas você tem vários cursos, você tem um instituto, não é isso? O instituto oferece vários cursos. Hoje, que cursos são esses? Veja só, eu presido o instituto no momento, né? Mas já passaram outros presidentes, eu sempre apoiei. Nós temos lá, Val, olha, os cursos, hoje nós temos, além de cursos, os gratuitos que continuam, nós temos aqueles cursos que são pagos. Por quê? Porque nós precisamos pagar também aos nossos profissionais. Nós temos curso na área elétrica, para você ter uma ideia, que são o quê? Olha, nós trabalhamos com esses alunos as NRs, né, que é as normas regulamentadoras. Aí nós podemos falar aqui da NR 35, que é trabalho em altura, NR 10, segurança da eletricidade, o próprio CEP, né, que é NR 10.2, né, módulo 2, que é o sistema elétrico de potência. Trabalhamos a NR 17, que é ergonomia. Trabalhamos a NR 20, líquido combustível. Entendeu? Nós trabalhamos também a 23, combate a sinistro. Enfim, NR 6, EPI, EPC. Além dessas NRs, nós trabalhamos também normas regulamentadoras, que são as NRs. Nós trabalhamos também o curso do eletricista, aquele residencial predial, que é aquele profissional, Val, é aquele que vai instalar o seu padrão monofásico, bifásico ou trifásico, onde a concessionária de energia elétrica chega e implanta o medidor, né, ele planta o padrão e aí trabalha do medidor para dentro da casa do cliente, ou seja, desde da campainha ao chuveiro, incluindo o que? Detector de presença, relé fotocélula, a chave boia, aquela automática, né, que você coloca a bombinha lá, água no poço, jogando para o tanque, seria abastecendo, na hora que encher o tanque ele automaticamente desliga. Nós temos lá, Val, os cursos de eletricista de linha viva. É aquele profissional que trabalha naquele cesto, com aquele guindalto, é o que mais temos observado aqui na região. E leva ele faz uma cobertura nos fios que estão energizados para a proteção dele, você entendeu? Temos também o curso de guindalto, é aquele MUC, aquele profissional que trabalha com MUC, não é? Popularmente conhecido. Nós temos o curso de cesto aéreo, nós temos de limpeza de faixa, é aquele profissional que vai fazer a roçagem embaixo da rede elétrica, mas ele precisa conhecer da segurança na eletricidade, ele precisa conhecer o que é a indução, porque existe situação ali, principalmente na transmissão, que você embaixo você sente o pelo que arrepiar. A respeito desse assunto, inclusive, recentemente foi noticiado o falecimento de um cidadão que subiu um pé de coco. Sim. E chegou lá, tocou no fio de alta tensão e morreu. O curso acaba também preparando as pessoas, claro, para terem cuidado no manejo do fio de eletricidade de alta tensão. Exatamente. Então, esta é o grande objetivo, o grande trabalho nosso, não é? Porque, veja você, é o seguinte, na medida que o profissional ele tem o conhecimento dos riscos na eletricidade, ele vai, antes de subir, fazer uma análise preliminar de risco, uma APR, analisando os riscos em volta daquela atividade. E a partir daí, ele terá que tomar o quê? Uma providência para isolar esses riscos, para evitar o acidente. São acidentes fatais. Normalmente, sim. Não é?
quando não acontece o sequelas. óbito, deixa sequelas, né? Ô Milton, a gente sabe também que eu tive recentemente lá na sua escola e eu fiquei, confesso, surpreso que a fachada da escola não mostra a sua realidade interna. Eu achava que a escola se resumia a 2 ou 3 salas, uma coisa diminuta, e aí eu tive a grata satisfação de ser conduzido a toda a dependência da escola pelo próprio Milton Gramacho. E eu fiquei perplexo, fiquei de queixo caído por conta de que vi coisas que eu não imaginava que existia lá. Lá tem todo um aparato, tudo que o Milton está relatando aqui tem um aparelhamento, né? Tem um equipamento específico para cada situação dessa. E eu vi coisa lá, tem lugar lá que parece que é uma rua com todo aquele processo de eletrificação, posteamento, enfim, aqueles aparelhos enormes, enfim. Essa estrutura dá mais comodidade do aprendizado, ou seja, é como se a pessoa estivesse in loco ali fazendo o serviço. Exatamente, né, Val? Então veja você, o que nós temos de mais importante em nossa existência? A vida. Você entendeu? Então o que acontece? A partir do momento que você faz um treinamento teórico para o conhecimento daqueles riscos teoricamente. Mas se você não bota a mão na massa, se você não vai lá para fazer uma simulação de uma montagem, de uma manutenção, você não vai ter aquela consciência, você entendeu? Para evitar um evento indesejável. Então, na medida que você está ali fazendo a montagem, nós criamos situações para quê? Para que haja um risco, entre aspas, né? Minimizado. Exatamente. E aí o trabalhador tem que detectar e tem que eliminar aquele risco. Ou amenizar. Se ele não pode evitar, se ele não pode eliminar, ele vai evitar. Claro, os equipamentos vão estar aí. É que eu te digo o seguinte, quando nós falamos aqui nas NRs, aí vamos fazer só uma analogia com relação ao que? Uma montagem de uma tesoura, uma casa de 2 águas. Mas eu tenho aquela tesoura ali, o que é mais seguro para mim? É montar ela no chão e elevar e já implantar tudo montadinho, tudo bonitinho, ou subir de peça em peça para montar em cima. Então veja você, se eu posso trabalhar do chão, eu vou trabalhar do chão. Eu vou evitar trabalhar em altura, para evitar o risco. Positivo. Mas se eu preciso trabalhar em altura, eu tenho que ter vestido o meu cinto de segurança, eu tenho que estar com uma luva compatível à minha atividade, eu preciso estar com a botina. Eu preciso estar com o meu capacete, com o meu óculos de segurança. Então eu vou estar com meus EPIs. É bom relatar de que EPI não salva vidas, absolutamente. Mas ele ameniza a situação. Ninguém vai para lá para sofrer acidente, absolutamente. Mas se sofrer, tem ali, Opa, né? Vai dar uma amenizada. Ô Milton, tem muitas coisas para falar, mas eu quero falar do resultado, né? Você tem diversos cursos, são centenas de alunos. A minha informação é de que, inclusive, você é exportador de trabalhadores. Exatamente. Você pega o jovem desqualificado, prepara ele, profissionaliza ele e ainda consegue colocação de trabalho, de emprego para ele. Eu quero que você destrinche, depois do nosso próximo intervalo, como é que funciona isso? Qual é a realidade, inclusive quantitativa? Quantos jovens você já tem qualificado e quantos, inclusive, você já colocou para fora, né, para trabalhar em outros municípios e até outros estados? Eu soube até que no Rio Grande do Sul tem pessoas de Itabuna trabalhando em função do resultado daquilo que aprende no Instituto, na escola do Milton Gramacho. Esse intervalo é muito rápido, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente, estamos de volta. Olha, um dos grandes problemas do desemprego é a desqualificação, né, do concorrente à vaga. As pessoas querem trabalho, querem até emprego, mas não estão qualificadas para tanto. Existem empresas que deixam de ser instaladas em determinadas regiões porque ali não existe mão de obra suficiente ou preparada, né, para operar aquilo que eles produzem. E o Milton, ele tem no instituto dele essa preocupação. Ele prepara as pessoas, né? Antes das empresas virem, eles já preparam o trabalhador. E quando essas empresas não vêm, ou quando não há perspectiva de instalação de novas empresas e indústria na cidade, ele ainda assim não para de fazer esse trabalho de qualificação da juventude. E ele faz tudo isso paralelo a uma busca, a uma pesquisa. Enquanto o aluno está aprendendo a uma profissão ali, ele está pesquisando quais são as empresas no Brasil que está precisando daquele profissional. E aí, com isso, ele faz esse encaminhamento. E o resultado tem sido satisfatório pelos meus conhecimentos em função de tudo que eu soube, né, na visita que eu fiz à escola do Milton Gramacho. Mas eu quero que ele mesmo diga aqui para os nossos telespectadores como é que funciona. O aluno chega, começa a aprender, sem perspectiva de inserção no mercado de trabalho, mas enquanto ele está ali operando o aprendizado, tendo o aprendizado, o instituto, a escola está pesquisando, buscando possíveis vagas no mercado de trabalho, possíveis empresas que tenham interesse de absorção dessa mão de obra que tem sido preparada por Milton. É assim que funciona, Milton? E como é que funciona efetivamente essa demanda, ou seja, o quantitativo do aluno que está aprendendo para as vagas possíveis no mercado de trabalho? E como é que é feito essa ligação da sua escola com essas prováveis empresas contratantes desses alunos? Val, você foi direto ao ponto, não é? O aluno, que ele vem, na verdade, conosco, sempre veio por elevação. Veja que eu, normalmente, não faço marketing da escola, digo, nos últimos 3, 4 meses é que nós criamos o Instagram, entendeu? Enfim, no Facebook, etc e tal. Mas não fazíamos marketing. Por quê? Porque esse aluno, ele vem para a nossa escola. Quando ele conclui o curso, ele tem chance de mais de 95% de adentrar logo a empresa. De muitos desses alunos, inclusive nas últimas semanas, nós tínhamos que viabilizar mais tempo para esses alunos, para agilizar a conclusão do treinamento, porque já tinha empresa contratando. Ele já estava indo já para a integração na empresa. Então veja que o aluno que vem por elevação, nós temos mais um detalhe. Isso aí, nós cometemos aí alguns erros, não é, que poderíamos... Olha, eu até retiro a palavra erros. Por quê? Porque até as empresas, Val, eu nunca fui atrás de uma empresa. O que acontece com a empresa? Na medida que ele contrata um profissional que foi treinado, que foi lapidado pela nossa escola, pelo IMG Cursos, normalmente ele quer mais. Aí ele procura saber quem é aquele novato que chegou aqui, onde ele foi treinado. Pô, o cara chegou aqui e está produzindo mais do que muitos veteranos. Entre em contato com a nossa escola e aí solicita. Olha, contratei um ex-aluno de você
X aqui, nome X e tal. Você tem mais alunos desta turma, é o que nós costumamos dizer. Ô Milton, então nesse caso não é você que busca a empresa. Não. O aluno é que ao inserir-se numa empresa acaba sendo o propagandista do seu curso. Exatamente. O marketing quem faz é o próprio aluno. Mas nesse caso, se você tivesse com essa estratégia de buscar a empresa, você não teria mais vagas sendo ofertadas em função do alunado que está sendo qualificado por sua escola? Val, você me deixa ter, Serereu, muito satisfeito em poder responder uma pergunta como essa. Por quê, Val? Porque eu tive, inclusive, que ampliar a escola durante a pandemia. Com exceção da última turma, porque a última turma tem aí aproximadamente uns 8 dias, 10 dias. E eu não acompanhei o andamento aí nessa conclusão. Você está vendo uma certa crise no setor no momento. Mas a turma anterior à última, foi dessa turma, inclusive, eram 26, 23 foram, inclusive, para Pelotas, Rio Grande do Sul. Ou seja, de 26, 23 já foram trabalhar. Já foram trabalhar. E no Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, veja só, olha, as empresas, olha, Milton, coordenador, eu preciso de tantos. Eu não tinha para mandar. Mas também não tinha mais espaço. Mas repare bem, você tem um problema de absorção em função dos seus equipamentos serem limitados, mas por outro lado você tem um público de uma juventude sem emprego, né? Essa juventude não procura porque não querem ter o aprendizado, não procura porque não é estimulada a fazer o curso. Qual é a dificuldade então de fazer com que quando uma empresa pedir, por exemplo, 20 alunos e você só ter 10, um exemplo? Esse está aí, esse é o X da questão. Em primeiro lugar, quando se fala em eletricidade aí fora, fala-se em risco, fala em uma profissão de um risco 3. Então as pessoas que não têm o conhecimento, que não têm um amigo, que não têm, enfim, um parente, alguém ligado à área elétrica, ele tem medo da eletricidade. Então o que acontece? Nós estamos o quê? Ao nosso redor, nós estamos aqui, o que mais tem aqui é carga, ou seja, fios condutores energizados. Chegamos ali para o interruptor, ligamos, desligamos a energia. Mas quando se fala em um fio desencapado, o que acontece? Nós temos medo. Quem não tem conhecimento. Então, esse é o grande problema. Por quê? Às vezes eu me perguntei, Milton, devo fazer o marketing para atrair mais alunos? Mas quem não conhece da área, não quer adentrar. Acha que é uma área perigosa. Então a estratégia é só absorver o que tem aptidão. Exatamente. Aquele aluno que realmente pretende fazer aquilo. Pronto, tá aí. Eu já tentei, inclusive, concurso, que nessa área aí eu tenho os cursos gratuitos. Por exemplo, curso de eletricidade residencial predial. Tenho aí 25, 30 vagas. Quando eu, gratuitamente, a mesma qualidade. Mas quando eu consigo o quê? Matricular tipo assim, 12, 15, 16. Mesmo gratuito? Mesmo gratuito. Já esses cursos ligados à Coelba, por quê? Porque esse é um curso que o eletricista ele vai trabalhar como autônomo. É aquele eletricista que veio aqui montar essas luminárias, esses pontos de tomada para você montar seus equipamentos. É um eletricista que ele pode ser empreendedor. Mas as pessoas, o que eles têm o quê? Teme a profissão, aqueles que não conhecem. Mas aqueles mais curiosos é que acaba chegando. Aí quando você fala em cursos, porque aonde você vai, esses são os pagos, né? Que você vai para uma concessionária, que você faz o investimento nos 4 cursos de R$2.000, R$2.500, R$3.000. Mas no primeiro mês de salário você já tirou dinheiro. Aquele investimento que você fez, você já tirou no primeiro mês de salário. Além de ter conquistado a profissão. Exatamente. E a profissão é para o resto da vida. E é um trabalhador que ele é caçado em nosso país. Porque continua faltando mão de obra. E vai faltar muito mais agora. Inclusive, estou com a estratégia aí. Eu só quero saber quando é que começa aqui a troca de medidores. Por que Pelotas tem que convidar, Rio Grande do Sul tem contratado muitos profissionais da área.
Val, porque eles já estão lá fazendo a troca do nosso medidor, tirando o medidor convencional e colocando aquele medidor conhecido como medidor inteligente. E o que é o medidor inteligente? É aquele que a concessionária vai vir, vai implantar na sua caixa padrão e ele é telecomandado. Então, da Vai central, pela claridade. não, se você não pagar a conta, Automaticamente. paguei a conta. Ele automaticamente. É o exemplo dos nossos celulares. É o exemplo da fibra ótica. Se você não pagar a conta da fibra ótica, o Isso cara tem vai lá. previsão de quando vai chegar aqui na região do Cacau? Não demora não. Acho eu que nos próximos 2 anos é o que mais vamos ter. Então não, você na tá Bahia. antecipando. Eu estou te falando da Bahia. Sim, então você está antecipando. Exatamente. Você tem uma ideia? Tem uma empresa lá em Pelotas que pegou um contrato e no contrato ela começou investindo em 500 viaturas, 500 carros. Para o quê? Para implantar medidores. Eu tenho, inclusive, 2 meninas que estão fazendo o curso em nossa escola. Por quê? Porque os esposos já foram para lá e elas estão fazendo para ir também trabalhar na mesma área. Você veja que a mulherada, inclusive, está começando a tomar gosto. Ou seja, Olha não é uma atividade exclusivamente do gênero masculino. Não, absolutamente. Você veja que na rua aqui Ô, mesmo, em Milton, Itabuna, você essa vê. informação é interessante porque você está prevendo que daqui a 2 anos essa inovação, né, e mudança de sistema vai acontecer. Isso acontecendo, é claro que quem estiver hoje qualificado ou se qualificando para esse tipo de atividade, o mercado de trabalho vai estar tranquilo. Vai absorver. Bons salários. Exatamente, bons salários. E aí agora nós temos aí, diríamos assim, uma dificuldade, não. Porque se você conclui um curso NR10, 35 CEP, que são as normas regulamentadoras, né? As NRs, você a cada 2 anos você tem que atualizar. Mas agora a sua fala, não é? Que na verdade mais uma dica, e que você veja que neste momento aqui eu tive uma nova ideia, que para levantar os estados, que já tem essa previsão de instalação, entrar em contato com as concessionárias, para ver as empresas que estão concorrendo, para daí sim, essas empresas preparadas, já ganhando a licitação, para a implantação dos medidores, nós já podemos começar a treinar, que esse é um curso rápido. Quantos meses? Se eles não exigirem o RD, o NR10, 35 e CEP, não é? Nós vamos fazer ele aí no máximo aí em 30 dias. E se houver assim, uma demanda muito grande, em função de que ao nos ouvirem as pessoas vão ter interesse, né, em se inscreverem para o curso. Você falou lá atrás de que você tem dificuldade de espaço. Sim. Com essa demanda aumentando, você também teria como fazer esse espaço ter vaga suficiente para quem o procura? Na verdade, nós já tivemos lá ter 400 alunos, em média 400 alunos, quando prestava serviço também para algumas empresas, né? Empresas, inclusive, que perderam concorrência, aí vem novas empresas, e novas escolas, enfim. Você entendeu? Mas veja você o seguinte, nesta situação deste profissional que não vai precisar do principal curso, que é o RD, o redistribuição, aquele que você cava o buraco, implanta o poste, monta a estrutura e puxa a rede. Depois vem a equipe de linha viva que vai só energizar. Então só as NRs ficaria mais fácil, seriam cursos rápidos. Imagine, eu tenho lá espaço lá para em média lá, seriam aulas teóricas, basicamente, olha, em média de 180 Sim. poltronas, cadeiras, né? E mais o centro de treinamento. Aí eu teria que fazer um revezamento. E havendo esta probabilidade, o que nós iremos fazer? É propor ao aluno, diz, olha, você tem essa probabilidade, promessa não, porque nós não somos donos de empresa nem sócios de concessionária, mas temos essa probabilidade de contratação de tantos profissionais. Você pode dispor de um tempo diurnamente, porque a maioria não tem condição de vir diurnamente, só vem noturnamente, porque trabalham durante o dia. Mas proporcionando também esses cursos aí, que aí eu poderia fazer aí um grande número aí, gratuitamente. Só vai depender disso aí. Porque como é um curso mais acessível, inclusive parte desses alunos,
eu mesmo posso ministrar aula, pela minha formação em técnico em segurança do trabalho e o técnico em eletrotécnica, que veja que quando estava vereador, mas eu fiz esses cursos todos. Por quê? Porque eu precisava me preparar. Você não foi para a praia? Não, absolutamente. Fui para o curso. Ô, Milton. E fiz também a pedagogia. Para quê? Para coordenação pedagógica, já avisando uma situação aí da escola para coordenação, porque não dá para pagar tantos profissionais. É isso. Ô Milton, a gente sabe que não é fácil, né? Isso tudo é muito custo, né? Tem muito custo, né? Você estava me falando aqui em off que muitas dessas atividades são bancadas, eram bancadas pelo seu mandato. Hoje você não tem mandato, hoje você é um empresário. Além desses apoios que eventualmente surgem, né, de empresas e tal, quem é que mantém contigo toda essa operação? Ou é só você que banca esses custos gratuitos? Val, a área gratuita, né? Veja só, olha, eu acho que é um pouquinho que eu preciso continuar devolvendo às pessoas, em particular às pessoas de menor poder aquisitivo. Acho eu que dar o peixe não é uma opção inteligente. Melhor você dar uma vara para o cabo pescar. Nesse caso seria um investimento, uma missão, né? Uma missão sua. Exatamente. Então veja você. Então, com toda a bênção divina que já tive, meu Deus, que continuo tendo, né? Que meu Deus Todo-Poderoso aí me abençoou, continua me abençoando. E acho eu que é o mínimo que devo fazer é devolver um pouquinho para as pessoas, aqueles menos privilegiados, e que precisam também de buscar a fórmula para a sua sustentação e a sustentação dos seus. Então, na medida que eu estou profissionalizando essas pessoas, você entendeu? Vou estar também garantindo a essas pessoas uma melhor condição de vida. Agora, é claro, tudo isso com responsabilidade. Existem escolas por aí, existem profissionais por aí, infelizmente, acabam emitindo um certificado que é com a mesma validade às vezes, com exceção de ter escola técnica, que nós somos uma escola técnica, e coloca a vida do trabalhador em risco. Porque não faz sentido o profissional fazer um curso com você como profissional, e ele vai montar uma estrutura e esquece que ele precisa de uma linha de vida, que é para proteger a vida dele, o bem-estar dele. Linha de vida são aqueles cuidados que você falou? Linha de vida é uma... Na verdade, seria o quê? Um exemplo aqui, uma corda, um cabo de aço, um local onde o talabar de posicionamento, ou o talabar Y, vai o quê? Travar, para em caso de uma queda, Você ser seguro ali. Ser seguro ali. Você entendeu? É uma Milton, coragem, né? Milton, para a gente terminar esse bloco aqui, fala um pouquinho de Milton Família, né? Uma das coisas que todo mundo admira é que onde você está, sua esposa está, você é muito família, né? E a gente sabe que o poder, eu digo sempre, o poder é afrodisíaco. Você se livrou dessa situação, né? Isso, como é o Milton Família? Filhos, irmãos, enfim. Fala um pouquinho, tem que ser em pouco tempo mesmo por causa do nosso bloco aqui. Tá. Val, veja você o seguinte, eu particularmente, minha mãe... a partir de seus 50 anos, 50, 55 anos, foi quando eu consegui construir uma casa mais ou menos boa, né? Ali na Avenida Itajuípe, 855. Foi aonde ela morou por mais de 20 anos, 25 anos. Quando eu consegui, em cima do lado da escola, comprar um terreno, fizemos mais 2 apartamentos, mas o primeiro apartamento foi o dela. Porque era uma forma que tinha para devolver a minha saudosa mãe, você entendeu? Uma vida mais digna, você entendeu? Por tudo que sempre fez nessa vida, né? Então eu me preocupo muito nisso aí. Eu tenho um casamento de mais de 40 anos e me dou muito bem com a esposa, com os meus filhos. Você me permite aqui um exemplo? Eu estou vendo que você está muito emocionado, porque você lembrou da tua mãe, e é um negócio bonito essa coisa, né? Porque mãe é uma divindade, mãe é como se fosse a personalização de Deus na vida da gente. E isso é muito bonito, e você deu um exemplo de bom filho, ou seja, você poderia ter feito um apartamento para si, né? Para você, sua esposa, seus filhos, mas não, você primeiro se preocupou com sua mãe, com certeza absoluta, rememorizando todo o cuidado que ela teve contigo, todo o carinho que ela teve contigo, que poderia e teria que ter de você um dispensamento de um conforto o máximo possível dentro das suas limitações. Então, é emocionante, mas é muito bonito isso que você falou agora com a gente. Então, Val, e olha que ela sempre me quis ver um vencedor, né? E
E era, na verdade, a pessoa que eu mais amava nesta vida, você entendeu? É claro que a esposa, os filhos, os netos, né? Que são filhos duas vezes. E a satisfação de poder continuar trabalhando, continuar fazendo o meu dever de casa e, graças a Deus, né? Poder ter aí um pouquinho que possa também devolver para aquelas pessoas menos privilegiadas e que não quero ser glorificado e absolutamente, Deus me livre. Eu quero, na verdade, poder fazer, porque, olha, o que eu faço é de coração, eu não quero nada em troca. É só a minha parte. Milton, nós vamos no próximo bloco, que é o último, abordar agora uma questão que tem tudo a ver com o Milton Gramacho, que é político, né, que é participativo na vida cotidiana da cidade, nas decisões que são tomadas pelo Poder Legislativo, e seu período de vereador foi extenso, talvez um dos maiores da história desse município, e que você está com pretensão de retornar. Vamos tratar um pouquinho desse assunto no próximo bloco, e esse nosso intervalo ele é muito breve, é um pelar e um pecar. Interessante. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, o Milton Gramacho, que é com quem nós estamos hoje travando a conversa, ele, por muito tempo, ocupou vagas, né? Ocupou espaço, né? Foi nosso representante do Poder Legislativo e ele é conhecedor vivo da história de Itabuna, sobretudo nos últimos anos. Eu creio que quando o Milton Gramacho começou a ser vereador, iniciou sua saga, né, de parlamentar, Itabuna era a terceira cidade maior do estado da Bahia. E hoje Itabuna é a 8ª, demograficamente falando, porque economicamente Itabuna é a 13ª. Ou seja, Itabuna regrediu muito. E agora Milton tenta retornar, né? É pré-candidato a vereador. E eu pergunto a Milton, a Itabuna que ele conheceu, que ele preparou, que ele trabalhou no início do seu primeiro mandato, para a Itabuna que ele pretende receber, caso venha a ser eleito, qual a diferença? Né? Não é a mesma Itabuna, mas qual a diferença de uma para outra no contexto do legislativo, meu querido amigo Milton Gramacho? Val, é interessante essa pergunta, porque naquela ocasião nós não víamos dificuldades, não é? Tínhamos aqui um comércio pujante, um comércio realmente que funcionava, atendia toda a nossa região e as pessoas vinham para cá mesmo. Nós já falávamos aqui naquela época de 180 mil, fomos para 214 mil, né? O mais recente agora degredimos, né? Novamente caímos para 180, segundo o censo, né? Na preliminar, 180 e alguma coisa. Agora, o pouco que eu conheço da Bíblia, ela já
já prediz, né, dos tempos ruins. E veja você que desde o primeiro mandato, eu parei, coloquei a cabeça no travesseiro, consultei a familiares, esposa, minha própria saudosa mãe. O que seria interessante para dignificar o mandato? De que forma eu poderia ajudar aquelas pessoas que confiaram o voto para me garantir esse mandato na vereança. Enfim, foram 4 mandatos consecutivos e um alternado, né? Com esses 5 mandatos. E desde o início, Raul, minha primeira função foi, eu tinha uma escolinha creche, uma escola comunitária lá no São Lourenço. Nós fizemos o que, Val? Nós, no primeiro mês de mandato, começamos a ampliar a escola, reformar e ampliar. No terceiro mês já estava entregando. No 5º mês já estávamos com a escola creche. A partir do 6º mês, olha que o dinheiro da vereança não dava para cobrir nada disso não. Mas tirava da minha renda particular, né, da empresa, do comércio, que já tinha, para também investir. Foi quando eu comprei essa casa no Horizonte, próximo da Praça do Santo Antônio, e montamos ali. Então eu sempre me preocupei na estabilidade dessas pessoas. Hamilton, mas Itabuna não conhece. O meu intuito não era Itabuna, que eu não tinha como atender a toda Itabuna. Meu intuito era atendimento específico à minha comunidade, ou bairro, e o ciclo vizinho. Mas as pessoas que, por um acaso, tinham conhecimento, acabavam vindo para cá também. Entendeu? E tinha, claro, vagas de igual maneira, como pessoas de outros municípios. Então veja que eu sempre me preocupei, sempre estive atento com relação ao quê? A dificuldade com o emprego, e acho eu que a forma que temos para dignificar o homem é quando ele está empregado, quando ele tem sua própria renda, quando ele pode bancar ele e a sua família dignamente, sem precisar, me desculpe, Val, telespectador, família TVI, de estar mendigando ajuda de A, B ou C. Então, nós procuramos o quê? O investimento nessas pessoas. Muitos deles, graças a Deus, agradecem ao nosso empreendimento, porque estão trabalhando, porque têm profissão, porque muitos deles, inclusive em outras cidades, outros estados, espalhados em todo o Brasil aí, como foi falado anteriormente. Então, essa era a previsão que eu tinha. Eu digo, olha, as coisas irão arruinar. E eu sei o que é o cidadão não ter uma profissão, não ter uma qualificação para facilitar a acessão ao mercado de trabalho. E isso nós nos preocupamos desde o primeiro mandato e senti que era o certo. Tanto que mesmo fora do mandato eu continuo fazendo. Milton, você que já teve 4 vitórias consecutivas como vereador, teve uma derrota e posteriormente voltou a ser eleito, e agora, recentemente, na eleição passada, você teve novamente um dissabor, né? Não saiu vencedor. Ou seja, você conhece os caminhos das pedras para ganhar e sabe por que perdeu. Hoje, diante de toda essa realidade que nós temos aí, qual o caminho para vencer uma eleição? É aprender a pedir voto. Eu nunca fui na casa dessa turma que foram beneficiados pelo nosso empreendimento para pedir o voto. As pessoas, eu esperava o quê? Sempre esperei que o retorno viesse espontaneamente. Mas tem pessoas que acabam realmente esquecendo, porque a memória é isso aí. Então aí precisava relembrar com o panfleto, com o material, com a presença, você entendeu? E aí é claro que seria diferenciado esse 6º mandato. Milton, essa sua resposta, ela é trivial, né? As pessoas normalmente falam isso, mas nem todos fazem assim. Você é um deles, você não fazia isso, você parece que vai voltar a fazer, ou vai voltar a fazer, não, vai passar a fazer. Só que está todo mundo pedindo voto, meu irmão, e são muitos candidatos, né? A previsão é que nós temos aí mais de 300 candidatos aqui em Itabuna, embora já tivéssemos tido mais de 500, mas com a mudança da legislação eleitoral, só para você ter ideia, agora são só 22 candidatos por partido ou federação, ou seja, vão ter menos candidatos, consequentemente você vai ter que ter mais votos. Talvez essa mudança
da regra do jogo da eleição é que tenha condicionado você a despertar para essa necessidade de pedir voto. Mas pedir voto não é o suficiente, porque todo mundo pede. Às vezes pede até para quem é o candidato. Quantas vezes eu tenho certeza que você já bateu na porta de alguém? Milton, eu também sou candidato. Fazer candidato, não é isso? Pedir voto só talvez seja a regra. Mas não é a exceção, né? Você, além de pedir voto... Eu estou ali explorando isso, que tem muitos candidatos aí que estão nos assistindo e, de repente, você, como um professor, já com 5 mandatos, pode dizer para essa nossa gente o que fazer para ter voto, para se eleger vereador. Pronto, Val, é verdade. Interessante. Então, a intenção não é botar você contra a parede. Não, absolutamente. Mas veja você... há uma diferenciação muito grande. Eu tenho pessoas que me adoram pelo que eu fiz pela família, né? Pelo que eu ajudei. Poxa, Milton, a minha admiração com você é porque você nunca veio, olha, sempre votei contigo, mas você nunca veio pedir um voto para mim, rapaz. É uma falha muito grande sua. Então, acho eu que muitos outros desses aí que foram beneficiados, não quero troca absolutamente. Eu preciso saber de cada um deles se devo ou não continuar com o trabalho. E que fiquem à vontade para poder pedir um voto. Ou para mim ou para alguém da minha amizade. Você entendeu? Porque de repente Milton pode não ser mais candidato. E aí eu poder chegar e pedir para continuarmos com o trabalho. Você entendeu? E aí, nesse pedido, eu tenho, na verdade, Val, uma referência, que é o trabalho prestado. Eu não me faço vereador, mas tenho certeza que muitos que estão assistindo, que conhecem o nosso trabalho, conhecem alguém que fez curso conosco e que não teve o custo de 1 centavo. Chega lá, ele tem água, ele tem o ar-condicionado, ele tem o pessoal da manutenção, da limpeza, tem os professores. Tudo gratuitamente. Tudo gratuitamente. Quantos votos você teve na última eleição que você não ganhou? 914 votos. Muito bem, o dobro de uns 2 ou 3 que estão aí como vereador. É verdade, né? Mas aí é o sistema, né? Você tem, por exemplo, o Diego Pitanga, né? Diego Pitanga, ele teve quase 1.600 votos. Certo. Ficou na primeira suplência. Ele só é vereador porque o titular, Manuel Porfílio, foi guinado a ser secretário no governo de Augusto Castro. Aí, com isso, o suplente, que é o Diego Pitanga, está vereador. Mas ele teve uma votação que é o triplo do que os 2 ou os 3. Você acha justa essa situação de coeficiente eleitoral, do candidato ter uma votação expressiva e ser preterido por outro que teve 2, 3, 4 vezes menos votação? Você acha justa essa regra, Milton? Val, veja só, nós trabalhamos, nós moramos, né, em um país conhecido como um país democrático, certo? E o que é democracia? Quando você tem o quê? X pessoa do seu lado, aonde ou Y pessoa, com uma minoria de pessoas, sobrepõe aquela maioria. Que é o que aconteceu com você em relação ao resultado eleitoral. E com o próprio Diego. O vereador, que tem um mandato aí que você citou há pouco aí, você entendeu? Então, olha, para ser justo, na verdade, eu acho que a vontade popular... Deveria ser os 21 mais votados, claro, é isso? Eu acho eu que sim, entendeu? Mas não fizemos leis, né? Quem faz são os deputados. Nesse o próprio judiciário, eu digo, Justiça Eleitoral também cumpre aquilo que está lá, que foram votados. Mas... E aí tem os interesses desses grandões lá no Congresso Nacional. Aí, nesse contexto da pergunta que eu te fiz sobre o que fazer para se eleger vereador, está também a necessidade do candidato ser cauteloso na escolha do partido ou da federação. Que às vezes o sujeito pode ter aquela votação que você obteve, ou seja, dobrada daquele que vai vencer e você vai perder. Então, essa atenção que o candidato tem que ter sobre o partido é primordial. Você concorda? Olha, isso é muito relativo, porque não dá para você prever o vereador que vai se destacar. Normalmente você tem os partidos, e em cada partido você encontra aquele chamado medalhões, ou seja, olha, aquele que tem mais probabilidade de votos. De repente, o mais humilde vai lá e sobrepõe. Você mesmo entrou nesse contexto, que a cidade inteira esperava que você fosse o mais votado republicano. Exato. Você foi o segundo mais votado. Eu fui o segundo mais votado. E o partido só elegeu? Só fez um. Já tivemos situação, por exemplo, Fernando Gomes foi eleito na época pelo DEM, o DEM não fez nenhum vereador.
Já o PHS fez 2 vereadores. Imagine você. Então, essas situações complexas da legislação eleitoral requer que quem é candidato tenha muito cuidado, para depois não ser preterido, não pela votação em si, que a votação foi boa, mas pelas regras do jogo, né? Você hoje, para encerrar esse nosso bate-papo, Milton, você hoje se sente uma pessoa preparada para melhor exercer o mandato de vereador, mas, sobretudo, você se sente hoje mais qualificado para fazer escolhas melhores de partido, de coligação, de federação, enfim. Como é que está hoje a expectativa do Milton e a perspectiva em relação a um possível 6º mandato e assim entrar para a história como o vereador mais longínquo da história da cidade? Val, inicialmente é contar, né? Contar com a amizade, você entendeu? E essa escolha do partido, ele é muito, acho eu, irrelevante. Porque não dá para você prever qual o partido que vai eleger com X votos. Então você precisa, na verdade, fazer um trabalho forte para que obtenha uma boa votação, entendeu? Esteja aí no máximo aí entre os 2, 3 melhor, ou mais bem votados, né? Para daí você ter uma maior probabilidade. Porque às vezes é o seguinte, você tem essa votação aí, como foi citado o vereador, um candidato que assumiu agora, e que ele, me parece que foi o 3º ou 4º melhor referendado. E mesmo assim ficou de fora. Agora é uma coisa inacreditável. Você veja que na situação deles agora, com essa federação, acabou. Porque aí sim vai facilitar muito. Só que vai dificultar também para os menores. Por quê? Porque aquele que não tem previsão de 1.200, 1.500, 2.000 votos, por que ele vai se envolver no partido que tem aí vereadores aí, com poder aquisitivo, com condição, com esses cabos aí que obteve essa votação toda? Expressiva, né? Irmão, deixa eu te falar que nós estamos encerrando, mas eu vou lhe fazer 2 perguntas básicas e ela tem que ser respondida de maneira muito rápida. Por exemplo, de 0 a 10, qual a nota que você dá para a atual composição da Câmara Municipal de Itabuna? 6. Generoso, hein? Mas vamos lá. E para o governo de Augusto Castro, de 0 a 10? Eu vou manter os 6. Os 6 também, 6%. Né? É isso aí. Meu irmão, eu quero agradecer a sua participação conosco, torcer para que você permaneça com essa sua proatividade, que você contribua cada vez mais para a humanização dos itabunenses, que você permaneça também sendo essa figura simpática, agradável, servidora, solícita, e que Deus sempre o abençoe, porque você é um instrumento fabuloso de fazer com que essa cidade prospere. Muito obrigado por você estar conosco aqui hoje. Val, eu quero agradecer mais uma vez a você, a toda a família aqui da TVI, como também, é óbvio, né, ao seu telespectador, e estendendo ao telespectador da TVI, mesmo porque é uma emissora que vem mudando a história do nosso município, levando informações séria, levando a informação que a nossa comunidade precisa realmente. Então, parabéns a todos vocês, que Deus fique com todos nós e bola para frente, né? É isso aí. Obrigado a você também, meu amigo, você, minha amiga, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.